Olá pessoal, essa é mais uma de nossas videoaulas do nosso curso de métodos quantitativos. Eu sou o professor Dave Ciro de Oliveira e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um método utilizado para resolver problemas de programação linear, chamado método Simplex. Nosso roteiro hoje vai ser o seguinte: a gente vai abordar o método Simplex, o algoritmo Simplex, e a gente vai ver rapidamente ferramentas, né? Um exemplo, pequeno exemplo de algumas ferramentas que a gente pode trabalhar para resolver os problemas associados à programação linear. Muito bem. De início, se a gente lembrar os nossos passos, a gente tinha um problema real, no nosso caso, um cenário real, no qual a gente tinha que minimizar ou maximizar algum tipo de função objetivo, dado alguma limitação, algum cenário de restrição no nosso problema. Né? Essa é a característica de um problema de programação linear. A gente viu que a ideia de modelagem é através, né, de regras matemáticas, óbvio, né, de expressões matemáticas, como que eu poderia sair do problema real e chegar na modelagem. E no nosso caso, a modelagem seria a definição da função objetivo e das restrições associadas ao meu problema. Ilustrando que no contexto de programação linear, tanto as restrições quanto a função objetivo, elas são lineares, portanto, são hiperplanos, né? Então, eu tenho essa restrição aqui também, que não vai ser diferença na aplicação do método Simplex. Então, a gente vai poder resolver problemas de natureza de programação linear. Muito bem, uma vez que a gente tem a modelagem correta do problema, adequada, dado o nosso cenário real, o próximo passo seria aplicar, e aí sim o algoritmo Simplex é o seu grande objetivo, aplicá-lo aos nossos dados resultantes da modelagem para se obter o ponto de máximo no qual no qual se obtém o máximo, né, o ponto sobre os valores das variáveis x consideradas no seu problema, que vão gerar uma maximização ou uma minimização, em suma, uma otimização da sua função objetivo, respeitadas as restrições, ou seja, sob o espaço de restrições, restrito ao espaço de restrições definido. Então é para isso que vai servir o algoritmo Simplex. Ele vai ser um método que vai nos retornar, né, nos resultar no valor x que cumpre esse objetivo de maximização ou minimização da nossa função objetivo. Muito bem, a gente viu que vamos ver primeiro uma transformação que a gente vai fazer no nosso problema de programação linear para a aplicação do método Simplex. Então, na verdade, a gente vai fazer duas etapas. A primeira etapa aqui é a criação do que a gente chama de variáveis de folga. E qual que é o conceito da ideia de variáveis de folga, né? O conceito associado? É que aqui eu estou lidando num problema de programação linear usual com uma função objetivo, tá? Que é uma equação, e com um conjunto de restrições que são inequações, tá? Só para ressaltar, no nosso caso aqui específico, as variáveis nossas associadas ao problema, x1 e x2, elas têm que ser não negativas, tá? E eu também tenho que ter um conjunto de restrições aqui só da forma menor ou igual, ou seja, limitantes superiores, né? Tanto para problema de maximização quanto minimização, a ideia vai ser mais ou menos a mesma. Eu vou poder chegar nesse tipo de restrição, só um tipo de restrição,
envolvendo ou maior igual ou menor igual, tá? Então isso é importante, que só haja um tipo de restrição determinada no seu problema. Bem, qual que é a questão? É que eu vou tentar incluir aqui o que a gente chama de variáveis de folga. O objetivo da criação das variáveis de folga é transformar as inequações que representam restrições em equações. Ou seja, eu quero transformar isso aqui em uma igualdade. Como que eu faço isso? Eu vou inserir variáveis que a gente chama de variáveis de folga. O objetivo dela é bem esse mesmo, ele vai descrever a folga, né? Em que eu tenho aqui, ó, uma vez que eu tenho um espaço restrito, por exemplo, o x1 está restrito a 4, se eu adicionar uma quantidade aqui, uma variável que controla essa quantidade excedente, eu posso dizer que ela vai ser, o x1 mais essa variável de folga vai ser igual a 4. Então, o objetivo é justamente esse, é adicionar variáveis de tal forma que eu transforme inequações em equações. Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou criar variáveis que são artificiais, que vão descrever essas folgas, que não estão presentes no problema inicial, e essas variáveis vão ser uma associada a cada restrição. Bem, para inserir elas no problema, perceba o seguinte, se eu tenho uma variável associada a cada restrição, eu vou ter x3, x4 e x5, associadas respectivamente às restrições R1, R2 e R3. Aqui, ó. Eu vou ter que adicionar elas no problema. Bem, elas não estão presentes aqui na função objetivo, então eu adiciono elas na função objetivo multiplicadas pelo coeficiente zero, anuladas, porque aí elas não alteram o resultado da função objetivo. Lembre-se que aqui é uma igualdade. Agora que vem o pulo do gato. Nesse caso aqui, como eu adiciono uma variável para cada restrição, uma das variáveis de folga, basta eu descrever a restrição normalmente com a respectiva variável de folga adicionada. Então, no nosso caso x1 seria menor ou igual a 4. Como eu vou transformar em uma equação, vai ser igual a 4. Quem que eu vou colocar como folga? Nesse caso aqui é x3, que é associada a esta restrição. Então, vai ser 1x1 mais 1x3, todos os outros estão anulados, ou seja, são zero. Então, é como não tivessem na expressão, igual a 4. Com isso, eu transformei essa inequação numa equação, que envolve duas variáveis, x1 e x3. A mesma coisa, o mesmo procedimento, a gente aplica no caso da segunda restrição, né? Só que, perceba que o coeficiente aqui, a inequação é 2x2 menor ou igual a 12. Então, eu vou adicionar aqui a variável de folga na inequação associada a ela. Nesse caso, a x4. Então, vai ser 2x2 mais x4 igual a 12. Então, olha o que mudou. Virou uma equação. Todos os outros com coeficientes anulados é a mesma coisa como se não tivesse na expressão. Mas é importante explicitar eles aqui, porque a gente vai utilizar esses coeficientes mais à frente, todos os coeficientes. O caso do R3 é a mesma coisa, só que agora essa restrição envolve as duas variáveis. Então, vai ser 3x1 mais 2x2. Como era menor ou igual a 18, agora eu inseri o x5. Então, vai ser o mais x5 igual a 18. 3x1 mais 2x2. O zero nas variáveis de folga das outras restrições, mais 1x5 igual a 18. Então, com isso, eu acabei de inserir as variáveis de folga, que vão descrever as folgas aqui, no meu problema. E transformei o meu espaço, ou melhor, o meu modelo que descrevia o meu problema, de um espaço de inequações para um espaço de equações agora, que é a base da construção do simplex, é a resolução de um sistema de equações lineares. Muito bem, o segundo passo, antes da aplicação do algoritmo simplex propriamente dito, é a construção de uma tabela
na qual a gente vai utilizar no algoritmo. Essa tabela ela vai trabalhar com os coeficientes associados à função objetivo e as restrições descritas com todas as variáveis, inclusive as variáveis de folga. Então, como é que vai ser primeiro, né? Como é que eu vou padronizar a construção dessa tabela? Primeiro, eu vou descrever as equações sempre da forma de um conjunto de variáveis igual a um valor absoluto aqui, né? Um valor do lado direito da expressão. Então, sempre o padrão é variáveis lado esquerdo, valores lado direito. Convencionando isso aqui, o que eu fiz? Eu peguei todas as variáveis, passei para o lado de G aqui, ó, e eu vou anotar também o coeficiente de G. G, que é o valor da função, agora vai virar uma variável qualquer, que a gente vai, inclusive, manipular ela. Então, se a gente reescrever essa expressão aqui, vai ficar 1G, né, menos 3x1, menos 5x2, mais 0x3, mais 0x4, mais 0x5, igual a zero. Veja que aqui eu não troquei o sinal, mas é porque o coeficiente aqui é nulo, então tanto faz. Vou colocar mais ou menos. Eu vou fazer o mesmo processo nas outras variáveis. Então, incluindo G nas restrições também. Tá? Nosso valor da G, que é o valor da função objetivo. Só que como ela não aparece aqui nas restrições, ela vai estar com o coeficiente zerado. Então, é 0G mais 1x1 mais 0x2 mais 1x3 mais 0x4 mais 0x5. Isso tudo é igual a 4. Ou seja, eu estou reescrevendo a equação aqui associada à primeira restrição. Da mesma forma, eu vou aplicar o mesmo raciocínio nas outras. Eu vou tomar eu vou inserir o G nas restrições, né? E descrevê-las aqui com o valor da variável, né? Do G, que representa o resultado da função, né? A imagem da função aplicada aos pontos x. Vou aplicar para todas as restrições. Então, se você vê aqui, o mesmo procedimento é feito aqui na terceira restrição. Para que eu faço isso? Porque eu vou utilizar essa equação aqui, né, ou essas equações, sob esta forma, para preencher uma tabelinha, que vai estar aqui, ó. Como é que essa tabela vai ser organizada? Vai ser assim, ó. Ela vai ter todas as variáveis que a gente está trabalhando, nesse caso, as variáveis de folga, e o valor de G, que também para a gente vai virar uma variável. O valor de G da função, né? Nesse caso aqui, o G nosso a gente pode entender que ele é uma função de x1 e x2, x3, x4, x5, mas observe que o x3, x4, x5, ele na verdade não interfere no valor de G, porque os coeficientes são zerados. Além disso, eu vou criar o conceito de variável básica, tá? Então, essas variáveis básicas, inicialmente, elas serão variáveis que são variáveis de folga, que serão as variáveis de folga inicialmente. E o valor da função, né? Então, portanto, vai ser G, x3, x4, x5. A gente vai chamar essas variáveis de variáveis básicas, que a gente vai usar na manipulação, na manipulação da tabela para obter o resultado. Adicionalmente, só para descrever, eu também vou colocar aqui o resultado do lado direito das expressões, das equações aqui, ó. Então, esse lado direito, esse LD, ele equivale a esses valores aqui, ó, do lado direito das expressões. Bem, como é que eu vou preencher essa tabela? Eu vou pegar os coeficientes para cada uma das equações aqui, seja a função objetivo, seja as equações das restrições, e vou pegar e escrever os coeficientes aqui. Então, por exemplo, o primeiro coeficiente aqui, ó, vai ser 1, né, que é o coeficiente de G na equação do G. Né? Então, aqui eu estou descrevendo a linha aqui, ó, vai ser sempre descrevendo em relação à equação, nesse caso, associada à equação G, da função objetivo. Então, esse 1 vem daqui.
O próximo coeficiente, ó, menos 3, vem daqui, do x1. Menos 5, coeficiente de x2. Os outros valores são zero, né? Mas de x3, x4 e x5, x3, x4 e x5, e finalmente o lado direito da expressão. Se eu aplicar o mesmo processo a todas as equações das restrições, eu vou obter esse resultado aqui, ó. Então, aqui os coeficientes associados à equação de restrição em x3, em x4 e em x5, sempre respeitando aquela ideia, o lado direito da expressão aqui e os coeficientes das equações. Com isso, eu acabei de montar uma tabela. E essa tabela que vai ser a base de construção, ou a base que a gente vai utilizar para obter a solução do problema de programação linear que a gente acabou de modelar. Muito bem. E como é que funciona o algoritmo? O que é um algoritmo? Um algoritmo é uma sequência de passos. Então, nesse caso aqui, a gente vai fazer vai executar uma sequência de passos até obter uma solução que a gente chama de solução ótima. Nesse caso, que seria o resultado do nosso problema. Nesse caso, os passos são interativos, porque essa sequência de passos que a gente vai utilizar, ela vai se repetir. E quais são essas sequências de passos? Bem, a primeira coisa que eu preciso fazer é testar se a solução é ótima, né? A solução dada pelo problema é ótima. Eu vou falar daqui a pouco como que a gente faz esse teste, mas ele é através de uma verificação da tabela que a gente acabou de montar. Se a solução não for ótima, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma alteração na minha tabela, ou também eu posso enxergar como sendo uma matriz, tá? E essa alteração, a partir dessa alteração que eu faço na tabela, óbvio, vai mudar os valores, e aí novamente eu vou fazer o quê? Eu vou voltar no procedimento de testar a solução ótima e verificar se eu obtive a solução ótima. Se não, eu vou novamente alterar a tabela, aplicando o mesmo procedimento. E eu vou iterar esse processo, ou seja, eu vou repetir esse processo várias vezes, até que eu encontre uma solução ótima e aí finalmente pare. Né? Então, é justamente essa dinâmica do algoritmo simplex. Eu vou verificar se a solução é ótima, se não for, eu vou alterar a tabela e depois verificar novamente. E esse ciclo permanece até que eu encontre uma solução ótima. Bem, e como é que funciona em detalhes o simplex? Então, vamos começar pela checagem da solução ótima. Como é que a gente faz para checar se a solução é ótima? Né? Que é o teste de otimalidade aqui, né? Para ver se a solução é ótima. Bem, basicamente, o que eu vou fazer é olhar para a linha associada à equação da função objetivo, ou seja, de g, nesse caso aqui, e vou ver se os valores da linha, se não existem valores negativos aqui, ó. Se não existirem valores negativos presentes nessa linha, eu tenho que a minha solução é ótima. No nosso caso, a gente pode ver que eu tenho dois valores negativos, portanto, essa solução não é uma solução ótima. Então, eu vou ter que fazer o procedimento de, né, como eu verifiquei, não é uma solução ótima, eu vou ter que fazer o procedimento de iteração, de alteração da minha tabela. Como é que eu vou fazer essa alteração da minha tabela? A primeira informação que eu preciso determinar nesse procedimento de alteração é a identificação do que a gente chama de um pivô. Pivô vai ser um valor nessa matriz aqui que a gente vai escolher, uma célula, né? Um elemento dessa matriz. Como que vai se dar a escolha desse pivô? Bem, primeiro eu vou selecionar a variável que eu chamo variável que entra, né? Essa variável que entra, eu vou tomar ela, né, do conjunto de variáveis explicitadas aqui, ó, nas colunas, tá? E eu vou escolher a variável que é a mais negativa,
tá? Por que eu chamo de variável que entra e variável que sai? Que na verdade essa variável aqui, ó, que eu estou escolhendo, ela vai entrar no conjunto das variáveis básicas. Então, por isso que eu estou chamando aqui variável que entra, né? A variável de entrada. E o procedimento é escolher a variável que tem maior valor negativo aqui de coeficiente, de custo. No nosso caso aqui, a variável aqui seria o x2, né? Que apresenta o maior coeficiente, que é menos 5. O maior coeficiente, digo, em valor absoluto, né? O valor mais negativo, né? Portanto, nesse caso aqui seria o menor valor e considerado o valor absoluto o maior valor, mas é o mais negativo possível aqui. Então, essa variável vai ser a variável de entrada, portanto, eu acabei de selecionar a coluna do pivô, né? Por essa seleção, porque o pivô vai sair, é um desses elementos aqui, ó, dessa coluna. No segundo momento, eu vou fazer a variável, eu vou selecionar a variável que vai sair do conjunto de variáveis básicas. Esse conjunto de variáveis que vai sair, dentro do conjunto de variáveis que vai sair, eu vou fazer um teste, que eu chamo do teste da razão, para identificar qual variável dessas que vai sair do grupo das variáveis básicas. Esse teste da razão é o seguinte, eu vou pegar o lado direito da expressão aqui, ó, né? Nesse caso, o 12, e vou dividir pelo coeficiente da coluna que eu escolhi da variável de entrada. Então, nesse caso, vai ser 12 dividido por 2, 6. Aqui vai ser 18 dividido por 2, 9. Dessas variáveis, desses valores aqui, ó, eu vou identificar a variável que vai sair, a variável que for o valor mínimo dessa razão obtida. Então, nesse caso aqui, o 6 é o valor menor aqui dentre as duas. Portanto, a variável que vai sair é a variável x4. Com isso, se eu determinei a variável que entra e a variável que sai, eu determinei o pivô, que vai ser o elemento da linha e coluna respectiva da variável que entra e da variável que sai. A linha, não, na verdade não, né? A coluna e a linha, respectivamente, da variável que entra e variável que sai. Então, esse elemento aqui é escolhido. Então, essa primeira etapa está cumprida, que é a seleção do pivô. A segunda etapa, agora, eu vou pegar a coluna associada à coluna do pivô e vou fazer uma transformação nessa coluna aqui, ó. Que é o seguinte, o objetivo é transformar o elemento pivô em 1, eu vou unitarizar ele, e vou anular todos os elementos fora, que não sejam o pivô. Que estejam na coluna do pivô, mas que não sejam o pivô. Então, eu tenho que transformar esse valor em 1 e todos os outros em 0. Mas não pode ser de qualquer forma. Então, eu tenho que usar de operações que são chamadas operações elementares em matrizes. Que são operações que eu posso fazer, que eu posso aplicar em matrizes sem alterar sem alterar o problema em si do sistema de equações. Então, como é que eu vou fazer? Primeira coisa, uma das operações elementares, aliás, as operações elementares que a gente pode aplicar são duas que a gente vai utilizar aqui. Primeiro é multiplicar uma linha por uma constante qualquer, e segundo, multiplicar uma linha por uma constante e somar com outra linha. Então, essa transformação também é permitida. Essas transformações elas não vão alterar o problema do sistema linear associado, elas não alteram esse sistema. Portanto, eu posso aplicar essas operações aqui sem problema nenhum. Então, vamos lá. Inicialmente, então, eu tenho essa coluna aqui, ó, essa linha, que eu quero unitarizar o elemento do pivô. Então, como eu posso multiplicar por uma constante, o que eu vou fazer é multiplicar toda essa linha aqui, ó, por meio. Se eu multiplicar por meio, eu transformo o pivô em 1.
que é o meu objetivo aqui. Ok, fazendo isso, o resultado é esse. Se eu aplicar a multiplicação por meio de todos os elementos da linha aqui, ó, o resultado que eu obtenho é esse em vermelho, e aqui está ok, ou seja, eu cumpri o objetivo de unitarizar o elemento o pivô, né? Agora eu tenho que zerar os outros valores na coluna do pivô. Então, para fazer isso, eu vou pegar e fazer a operação de soma de linhas, né, multiplicadas por uma constante. Então, aqui, ó, vou começar pela primeira linha. Na primeira linha, a operação que eu vou fazer é a seguinte: eu vou pegar o x4, que é a coluna do pivô, vou multiplicar por 5, ou seja, multiplicar todos os elementos aqui da linha por 5 e somar com a linha, com a primeira linha, ou seja, a linha do G aqui, ó. Se eu fizer isso, perceba por que eu escolhi essa operação. Porque ao multiplicar 5 pelos elementos da linha aqui, ó, principalmente do pivô, se eu fizer a soma desse cara multiplicado por 5, do pivô multiplicado por 5, e somar com esse elemento, que ele é negativo, eu vou zerar automaticamente ele. Então, por isso que eu vou aplicar essa operação. Se eu aplicar, né, essa operação, o resultado que eu vou obter é esse aqui, ó. Portanto, eu vou zerar o elemento da coluna do pivô aqui na primeira linha, na linha associada a G, e os outros valores também vão ser somados respectivos. Então, eu vou ter como resultado aqui esses valores em vermelho, somando cada um deles. Só para tomar como exemplo, eu tinha multiplicado a linha de x4 por 5, 6 vezes 5, e somado com a linha de G. Aqui era 0 antes, agora, então 5 vezes 6, 30, vou somar, dá 30. Portanto, eu cumpri o objetivo aqui de anular o valor da coluna do pivô aqui, ó. Só que faltam as outras, né? Na verdade, esse aqui, ó, já está, por coincidência de construção aqui, ele já está zerado na respectiva coluna. Então, ele já está resolvido, não preciso fazer nada. Agora, eu vou para a última linha, né, associada a x5, para anular. Para fazer isso, então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar a linha de x4 por menos 2, né, e somar com a linha de x5, porque aí ao fazer essa operação, eu vou automaticamente zerar esse elemento. Perceba que eu estou substituindo, né, o resultado dessa operação aqui vai substituir essa linha aqui, ó. Então, se eu fizer isso, né, e aplicar para todos os elementos da matriz, ou melhor, para todos os elementos dessa linha, substituir, eu vou obter como resultado esse aqui. Então, o que eu fiz? Eu acabei de cumprir o objetivo de unitarizar o pivô e zerar todos os valores fora do pivô. Ok, o que eu faço agora? Eu acabei de fazer a alteração na matriz, né? A etapa de alteração. O que eu vou fazer é o teste de otimalidade de novo, ou seja, vou reaplicar o teste para ver se a solução é ótima. Segundo o nosso critério, ela não é. Por quê? Porque eu ainda tenho valores negativos aqui presentes na linha respectiva à função g. Se a gente destacar aqui o valor menos 3, aqui, que está em destaque aqui, ó, que ele é um valor negativo, portanto não implica que a solução é ótima. O que eu vou fazer? Eu vou reaplicar o procedimento nessa matriz alterada. Agora eu começo tudo de novo, a iteração da alteração, né, da matriz, só que considerando como matriz inicial essa matriz aqui, ó. Vamos reaplicar o processo. Bem, como foi constatado, o teste de otimalidade vai dizer que a função, ou melhor, que a solução não é ótima por conta da presença desse coeficiente negativo aqui, ó. E eu vou para o próximo passo. Então, primeiro passo é a escolha do pivô. Se a gente usar o mesmo procedimento da escolha do pivô, a variável que entra é a mais negativa. Nesse caso, vai ser o menos 3 aqui, ó, que é inclusive a única que tá negativa aqui. E a variável que sai é a variável, pelo teste da razão, se a gente usar o mesmo raciocínio, coluna do pivô
Eu vou tomar o lado direito dividido pelo coeficiente da coluna do pivô. 4 dividido por 1 vai dar 4. 6 dividido por 3 vai dar 2. Então, 4 é maior do que 2. O valor mínimo aqui está em 2, aqui, né? Ou 6 terços. Então, a coluna, ou melhor, a variável que vai sair pelo teste da razão vai ser a x5. Então, eu identifiquei automaticamente o meu pivô, que vai ser essa célula aqui, o valor 3. De novo, as etapas. Uma vez que eu escolhi a coluna do pivô, agora eu vou unitarizar esse valor do pivô e tenho que zerar em seguida todos os valores fora da coluna do pivô. Ou melhor, dentro da coluna do pivô, exceto o pivô, definido em verde aqui. Então, aplicando a operação, então o primeiro passo vai ser a multiplicação por 1/3 dessa linha aqui, ó, né? Por que eu estou multiplicando por 1/3? Porque ao multiplicar por 1/3, esse valor vai virar 1, né? E eu vou aplicar todos os elementos da linha, que a operação tem que ser para todos os elementos. Fazendo isso, eu vou ter como resultado esses valores em vermelho destacados, tá? Restantes da operação. E aí eu cumpro o meu objetivo de unitarizar o elemento do pivô. Em seguida, eu vou fazer as operações de multiplicação de linhas por um constante e somar com outras. Nesse caso, eu vou substituir a linha de G aqui, ó, por 3L5 mais LG, onde o L é associado à linha da variável. Então, eu vou multiplicar os elementos dessa linha por 3, e somar aos elementos da linha de G aqui, ó, respectivamente, né, cada elemento. Então, ao fazer isso, por que eu escolhi o 3 como valor aqui? Porque ao multiplicar por 3 aqui e somar com esse elemento de x1, automaticamente eu vou zerar esse elemento aqui, ó, que cumpre o nosso objetivo. E vou aplicar o mesmo procedimento para todas as outras variáveis, né, associadas a essa linha aqui. Ao fazer isso, né, ao realizar essa operação, eu vou ter como resultado esses valores em vermelho destacados. Então, 1, 0, 0, 0, 3 meios, 1 e 36. Né? E aí eu cumpro o objetivo, que é o de zerar esse valor aqui. Né? Ou zerar o valor que está dentro da coluna do pivô, mas que não é o pivô. Aqui, ó, na linha associada a x3, agora a operação vai ser simplesmente, eu vou só subtrair, né, uma linha da outra. Então, vou pegar x3 e vou subtrair da linha x5, né? Então, x3 menos x5 para unitarizar. Por quê? Porque os valores são iguais aqui, né? Então, eu não preciso multiplicar por uma constante aqui, só somar as duas linhas. Ou melhor, subtrair, né, a linha x5 de x3. Ao fazer isso, o resultado vai ser esses valores em vermelho. Destaque que eu zerei o valor, né? E óbvio que eu vou aplicar a mesma operação respectiva a todos os outros elementos. E a linha associada a x2 ela já está completa, já está ok, porque o valor já está zerado aqui, ó, na coluna do pivô. Então, com isso, eu acabei de fazer o procedimento de alteração da matriz. De novo, repito o teste de otimalidade. Você vê que eu estou repetindo esse teste, né? Estou repetindo essa sequência de passos. Se eu observar agora, pelo meu teste de solução ótima, eu não tenho mais valores negativos presentes na coluna Z, né? E, portanto, eu tenho uma solução ótima atendida, né? Ou a condição para a solução ótima atendida. Uma vez que está ok, eu tenho a solução construída. Então, a solução está aqui nessa tabela. Aonde? Aqui nesse lado direito, aqui, ó, né? Na coluna LD. Essa coluna LD
eu vou ter que o 36 aqui, ó, vai ser o valor máximo de G sobre R. De G é da função objetivo sob as restrições que você impôs, né? É a rentabilidade máxima, se a gente tomar em exemplos de funções objetivo que sejam rentabilidade e assim por diante, sob as restrições que você construiu. Aqui a solução, ou seja, o quanto, quais são os valores de x1 e x2, tá? De tal maneira que eu atinja esse valor máximo. E o x3, aqui é a folga associada a quantidade de folga, né, o 2 aqui, ó, associada ao insumo associado à restrição 3 aqui, né? Porque veja que a x3 na verdade é a restrição 1, tá? Esse aqui está incorreto, porque a x3 está associada à primeira restrição, ao insumo desta restrição. Então, com isso eu tenho a solução ótima obtida, né, do meu problema através dessa sequência de passos. Se o meu problema tiver mais variáveis, a única coisa que vai alterar é que a matriz vai ser maior. Essa tabela, né, de manipulação vai ser maior. Muito bem, e como que eu vou aplicar o método? Né? Ok, eu tenho uma sequência de operações, né? Eu descrevi o método simplex, pelo menos a sua versão mais simplificada. Mas como é que eu vou aplicar na vida real? Porque eu não posso ficar fazendo contas, principalmente contas manuais aqui. Bem, só para ilustrar a quantidade de opções que você tem na internet, eu fiz uma pequena consulta, né, sobre o método simplex, né, ferramentas livres, né. Nesse caso aqui, ó, claro que nem todas as consultas, né, os resultados aqui são associados diretamente a programas que implementam o método simplex, mas dá para ter uma escala, né, uma ideia do resultado dessas consultas. Nesse caso aqui, ó, deu mais de 4 milhões e meio de resultados aqui associados ao método simplex e principalmente a palavra tool, né, ferramenta, né, de programas associados. Também fiz a consulta em português, que deu um pouco menos de 250 mil resultados também, que também vão, claro, em algumas desses resultados você vai ter programas. Só para dar uma ideia da infinidade de programas que estão disponíveis para fazer esses cálculos, para justamente fazer essas operações. Não só programas, mas também pacotes do Excel, né, complementos do Excel que fazem já esta obtenção desses valores máximos. Como, né, a questão de facilidade, eu dei uma consultada em alguns aplicativos, né? E aqui eu estou sugerindo para vocês, não é uma sugestão por conta de um estudo de todas essas opções de ferramentas, mas é uma ferramenta bem simples, essa Operational Research, que é de pesquisa operacional, que na verdade a área de pesquisa operacional é o grande universo, né? É um grande universo, na verdade, de problemas no qual está inseridos os problemas de programação linear. Então essa ferramenta aqui, ó, ela é bem intuitiva, embora ela não seja de graça, né? Ela tem alguns anúncios aqui na ferramenta, portanto ela tem esse custo, né, de não ser, ela não ser prática, ela é mais didática para a gente resolver alguns problemas mais simples, e ela resolve, mas ela atende muito bem, principalmente do ponto de vista didático. Se você for utilizar de maneira mais sistemática, ou seja, no dia a dia de modelagens, é sugerido, né, que você utilize uma ferramenta mais robusta, ou o Excel, ou algum programa específico, ou pacotes do R que existem, ou mesmo do GeoGebra, enfim, tem vários softwares que oferecem
versões robustas aqui para resolver problemas de programação linear. Para ilustrar aqui a interface dele, para vocês verem como ela é intuitiva, então, na verdade, a gente pode entrar com o número de variáveis e o número de restrições. Existem limitantes, claro, né? Você não pode modelar, não pode ter um problema com muitas variáveis, mas vai atender pelo menos para nosso objetivo didático. Então, o que você faz é introduzir, primeiro, qual o tipo de problema que você quer resolver, de maximização ou de minimização, a inserção do número de variáveis que você vai trabalhar no seu problema, o número de restrições, ou seja, de inequações presentes no seu problema, e aqui você vai descrever todas elas. Nesse caso aqui, descrever a função objetivo, que está denominada aqui, né, denotada como z, é a nossa função g. Aqui os coeficientes, aqui é o mesmo problema que a gente utilizou aqui para resolver no exemplo. Então, aqui os coeficientes associados a cada uma das variáveis, então é 3x1 mais 5x2 igual a z, né, ou no nosso caso ao g de x1 e x2. E aqui os coeficientes associados às inequações que estão que normatizam, né, que direcionam a restrição que você tem no seu problema. Nesse caso, então, que x1 menor ou igual a 4, 2x2 menor ou igual a 12 e 3x1 mais 2x2 menor ou igual a 18. Então, você tem um espaço de restrição. Bem, como eu comentei, essa aqui é a função objetivo e essa aqui é a função, as inequações representando as restrições. Veja que aqui eu estou inserindo o zero, né? Mas na restrição inicial não existe o zero. Aqui só para explicitar o coeficiente do zero, que ele pede para colocar, e o nosso espaço de restrições. E aí eu tenho a opção ou de calcular já exibindo o resultado final, ou vendo a sequência de passos, que é basicamente ver aquelas alterações que eu estou fazendo na matriz para obter a solução. Então é uma ferramenta interessante que pode ser utilizada aí durante a disciplina para resolver os problemas mais simples de programação linear que a gente vê. Ele tem umas limitações com relação ao uso, por ser uma versão que não é uma versão livre, né? Ou seja, a princípio você não precisa pagar a licença, mas ele tem algumas restrições de uso. Por exemplo, o número de vezes que você pode utilizar, de problemas que você pode modelar. Então, ele praticamente é uma versão de avaliação, né? Mas ela é muito fácil de lidar, muito simples, e isso para os nossos objetivos aqui é suficiente. Muito bem, algumas observações finais. A primeira delas é que essa é a versão mais simples do algoritmo simplex, tá? Que a gente viu. Existem outras versões que resolvem problemas mais específicos, quando eu tenho situações especiais do algoritmo simplex, mas que a gente não vai abordar aqui na nossa disciplina. Aqui é uma visão mais introdutória. O segundo é sempre ter em mente que aquela sequência de passos que a gente elaborou, do problema real, ou seja, eu tenho um problema real que eu preciso resolver, que eu preciso otimizar uma situação real, através da modelagem, a descrição matemática desse problema, através da função objetivo e do espaço de restrições, né, ou do conjunto de restrições associados. Uma vez que eu tenho isso, eu vou aplicar o algoritmo simplex em problemas de programação linear, tá? E obter a solução. Então, essa sequência de passos nos casos mais simples, né, é o que a gente vai ter para a obtenção do problema. Cada um desses passos são muito importantes. A modelagem para definir corretamente o problema e a aplicação adequada do método simplex para a obtenção da solução. E como eu comentei, existem outras ferramentas, né? Eu apresentei um exemplo aqui bem simples de uma ferramenta, mas existe uma infinidade de ferramentas nas quais a gente pode obter funções que vão
que vão implementar o método simplex e, por fim, chegar na nossa solução que a gente está interessado. Com isso, a gente finaliza a nossa videoaula respectiva a este tópico. E eu vejo vocês numa próxima.